Bom, olá a todos, né? Vamos dar início ao nosso curso de Fundamentos de Banco de Dados do semestre 2022. Bom, então a nossa disciplina Fundamentos de Banco de Dados, tá certo? Como de certa forma já comentei com vocês na apresentação da disciplina, o principal objetivo dela é introduzir vocês na tecnologia de banco de dados. Então, nessa disciplina, a gente vai ter como objetivos específicos. Então, a ideia é, dado uma especificação de requisito de dados. Então, aqui eu tenho a especificação de requisito dos dados de uma empresa qualquer, tá certo? Então, dado esse requisito, vocês vão aprender a elaborar esse requisito e entender o que está no requisito, mesmo que não tenha sido especificação de requisito que não tenha sido elaborado por vocês. A partir daí, vocês vão ser capazes de fazer a modelagem lógica do banco de dados, tá certo? Então, aqui é o que a gente chama de modelo conceitual do banco de dados. Para isso, a gente vai usar o conceito do modelo entidade-relacionamento, tá certo? E, a partir desse modelo entidade-relacionamento, a gente construir o que seria o projeto físico do banco de dados. Então, aqui no projeto físico, eu já vou especificar como aquele modelo conceitual vai ser implementado em um banco de dados relacional, tá certo? Então a ideia é, tem uma especificação de requisitos de dados, construo o modelo lógico do meu banco de dados, meu modelo conceitual, depois construo o meu projeto físico do banco de dados, tá certo? E a partir desse projeto físico, vocês serão capazes, né, ao final do curso, de criar o banco de dados. Então aqui, a partir daquele projeto físico, tá certo? Banco que a gente vai chamar de diagrama relacional, vocês vão ser capazes de construir o banco de dados. Então aqui, ó, eu estou criando o banco de dados loja, estou especificando o que a gente vai ver o que, que são file groups, tá certo? Então eu tenho já a definição onde meus dados vão estar armazenados, defino os arquivos para cada file groups, tá certo? Depois posso definir as tabelas, tá certo? E cada tabela tem as suas restrições de integridade para elas, tá certo? Vamos aprender também a criar visões, tá certo? Um banco de dados e criar os gatilhos, né? Além disso, os procedimentos armazenados que são semelhantes, a ideia é semelhante à implementação de gatilho, né? Só a funcionalidade que é diferente. Bom, então, primeira coisa que a gente vai ver agora, então, é um pouco do histórico da tecnologia de banco de dados. Então, o que é que a gente tinha, tá certo? Até o final da década de 1960 com relação ao armazenamento de dados. Então, nessa época, todos os dados eram armazenados no conceito que a gente chamava de sistema de arquivos, tá certo? Então, eu acho que vocês já, em técnicas de programação, vocês devem ter visto como se define e manipula arquivos através de um programa em C, tá certo? Então, nessa década só se trabalhava com sistema de arquivo, tá certo? Já no final da década de 60, né, que começou a surgir a tecnologia de banco de dados. Então, a partir da final da década de 1960 é que a gente já tem o surgimento da tecnologia de banco de dados. Por quê? Porque o sistema de arquivos, tá certo? Ele não garante um gerenciamento eficiente de dados. Eu vou depois mostrar para vocês, quando for motivar a tecnologia, motivar a criação da tecnologia de banco de dados, por que é que os sistemas de arquivo não garantiam um gerenciamento eficiente de dados, tá certo? Bom, e aí, nessa época, tá certo? Se criou, foram criados dois modelos de dados para representar os dados do mundo real, tá certo? Então, primeiramente eu tinha o modelo hierárquico, onde nesse modelo hierárquico, tá certo? Os dados eram representados através de árvores, vocês já devem ter visto em estrutura de dados,
E depois surgiu os bancos de dados, o modelo redes, né, que era o banco de dados em redes. Então, nesse tipo de banco de dados, tá certo? Os dados eram representados o quê? Através de grafos. Então, isso aí foi no início da tecnologia de banco de dados. E aí, interessante que hoje em dia, tá certo? A gente já tem os bancos de dados em grafos, novamente, tá certo? Que, inclusive, é uma tendência muito forte de se utilizar banco de dados em grafo para certas aplicações. Bom, desculpa. Bom, quando foi em início e meados da década de 1970, tá certo? Foi que surgiu o conceito de modelo relacional. Então, a ideia era representar, tá certo? Os dados em um nível conceitual mais elevado do que grafos ou árvores, tá certo? Então, vocês vão ver que os dados no banco de dados relacional, tá certo? São representados através de tabelas, tá certo? E relacionamento entre essas tabelas. E aí, quando for ver o modelo relacional, eu vou explicar para vocês por que esses modelos têm o nome de relacional. É porque ele trabalha com o conceito de relações matemáticas, tá certo? Mas mais na frente isso vai ficar mais claro para vocês. É só para apresentar o histórico da evolução da tecnologia de banco de dados, tá certo? Bom, e aí esse tipo de representação de dados foi que impulsionou pesquisa na área de banco de dados, tá certo? Então, por exemplo, a partir do conceito de banco de dados relacional, é que começou a se pensar em processamento de consultas, tá certo? E em controle de concorrência, tá certo? Então, isso na final da década de 1970, início dos anos 1980, por exemplo, a IBM impulsionou muito o desenvolvimento de banco de dados relacionais, contratando muitos pesquisadores da área de banco de dados, tá certo? Para desenvolver um sistema de banco de dados relacional que fosse eficiente para gerenciar um grande volume de dados, tá certo? Assim, eu até me orgulho, de certa forma, que o meu orientador de doutorado, o professor Theo Heder, da Universidade Kaiserslautern, na Alemanha, ele trabalhou nessa equipe para desenvolver o primeiro sistema de banco de dados que era chamado de Sistema R, tá certo? Se vocês se interessarem por essa história de banco de dados relacional, vocês entrem lá, tá certo? E vocês vão ver o nome desse meu orientador, que é o Theo Heder, tá certo? Nessa equipe que desenvolveu o sistema de banco de dados relacional. Bom, quando foi na década de 1980, né, surgiu o conceito de banco de dados orientado a objeto, tá certo? Por quê? Porque naquela época estava sendo desenvolvido já na parte de desenvolvimento de software, o conceito de orientação a objeto, tá certo? E se achou necessário que se criasse uma representação de dados utilizando o mesmo paradigma de programação orientada a objeto, tá certo? Bom, então, para esses bancos de dados orientados a objeto, o modelo de dados era o modelo orientado a objeto, tá certo? Uma das características dele era que o modelo de dados era extensível, ou seja, eu não tinha só a representação dos dados através de um determinado tipo de estrutura, como no banco relacional só representa os dados através de tabela, tá certo? Então aqui eu posso ter tipo de dados definido pelo usuário, eu posso ter uma classe de objetos, mas poderia ter uma lista de objetos ou um conjunto de objetos. Então, isso são todos tipos de dados, são diferentes, né? Por exemplo, do conceito de classe. Bom, uma outra característica é o conceito de objeto, tá certo? Onde o objeto vai encapsular, tá certo? Os dados e o comportamento, que seriam os métodos. Então, isso aqui é semelhante à programação orientada a objeto, tá certo? E o sistema de banco de dados orientado a objeto, ele iria gerenciar o quê? Dados e código. Por que código? Porque ele também estava gerenciando o quê? Os métodos. Que métodos seriam códigos? São códigos, né? Bom, essa tecnologia de banco de dados orientado a objeto não vingou muito, tá certo?
principalmente pela questão de performance quando comparado com o banco de dados relacional, tá certo? Uma das principais razões para isso foi o conceito de processamento de consulta dentro de banco de dados relacional, certo? Porque a álgebra relacional que a gente vai estudar nessa disciplina garante muitas oportunidades de otimização de consulta. Isso traz um ganho de performance muito grande. Bom, então voltando aqui para o nosso histórico, na década de 1980, tá certo? Começou a surgir, desculpa pessoal, começou a surgir o conceito de distribuição de banco de dados, tá certo? Onde eu poderia trabalhar com que conceito de distribuição? Distribuir os meus dados em vários nós numa rede, tá certo? Ou distribuir funcionalidades do banco de dados entre máquinas cliente e máquina servidor, tá certo? E distribuir o quê? A execução, tá certo? De processos do banco de dados, utilizando em vários processadores, utilizando a ideia de banco de dados paralelos, tá certo? Então, nessa década surgiu o conceito de distribuição em banco de dados, que eu posso distribuir o quê? Os dados em vários nós da rede, posso distribuir funcionalidades do próprio sistema de banco de dados entre máquinas cliente e máquina servidora, e distribuir o que? A execução de processos do sistema de banco de dados em vários processadores, que é a ideia do sistema de banco de dados paralelo, certo? Bom, e surgiu também o conceito de integração de banco de dados, tá certo? Por que isso? Porque ao longo do tempo, as empresas adquiriram diferentes sistemas de banco de dados. Então, eu poderia ter, por exemplo, no grupo Atis Queiroz, é um exemplo bom para isso. O grupo é formado por várias empresas e ao longo do tempo, cada empresa do grupo tinha autonomia para escolher seu sistema de banco de dados. Só que em algum momento se necessita ter o quê? Uma visão integrada de todos esses dados dos vários sistemas de banco de dados de cada empresa dentro do grupo Atis Queiroz, certo? Bom, e isso não é um problema tão simples de resolver, tanto que é um problema aberto na tecnologia de banco de dados até hoje, que é esse problema de integração de dados. Então, no problema de integrar os dados, né, os bancos de dados, esses dados vão estar distribuídos muitas vezes, são heterogêneos, posso estar integrando o quê? Um banco de dados relacional com dados armazenados em sistemas de arquivos ou armazenado, por exemplo, no banco de dados em grafo, tá certo? E cada banco de dados desse tem autonomia para fazer o que quiser com os seus dados, inclusive não querer integrar com os dados, com os dados de outros bancos de dados. Bom, e na década de 1980 surge também o conceito de banco de dados objeto relacional, que a ideia foi o seguinte: como a tecnologia de banco de dados orientado a objeto não vingou muito, e existem nichos de mercado para os quais é interessante o uso do conceito de orientação a objeto, tá certo? Então, o que é que as grandes empresas que desenvolvem banco de dados relacional fizeram? Bom, eu mantenho a minha infraestrutura de armazenamento como de um banco de dados relacional, tá certo? E passo para o usuário uma visão de um banco de dados orientado a objeto. Então é como se eu tivesse uma camada acima da camada de armazenamento, que o que? Se eu acessar os dados através dessa camada, eu vou ter a visão que como se fosse um banco de dados orientado a objeto, certo? Então tem uma série de aspectos interessantes nessa tecnologia. Então, se vocês olharem a documentação do Oracle, as versões mais recentes do Oracle, do SQL Server, Postgres, todos eles têm essa visão de orientação a objetos sobre o banco de dados relacional. Naturalmente, se usa essa visão se for necessário, se o usuário quiser. Senão, ele garante você acessar só os dados de forma relacional, tá certo? Bom, e aí, a partir da década dos anos 2000, as décadas que vieram após o ano 2000, tá certo? Aí a gente tem a parte de integração muito forte, parte de mobilidade, tá certo? Onde a ideia da mobilidade, por exemplo, é quando vocês podem ter um banco de dados no desktop, tá certo? E vocês estarem trabalhando no tablet em um outro local físico e acessar os dados do banco de dados
que estão no seu desktop, tá certo? Então, essa mobilidade vai garantir que você vai ter acesso ao banco de dados a qualquer momento, em qualquer lugar, tá certo? Tem o conceito de fluxo de dados, que é a ideia de se acessar dados enquanto eles estão fluindo na rede, né? Então, não vou esperar os dados serem armazenados no banco de dados para ter acesso a esses dados. Eu vou garantir que qualquer usuário poderia acessar os dados enquanto eles estão fluindo numa rede. E tenho, mais recentemente, a ideia de sistema de banco de dados ciente do hardware, tá certo? Por quê? Para que se tire proveito das novas arquiteturas de hardware, né, que seriam as máquinas multicores, tá certo? E os novos tipos de memória, como as memórias de estado sólido, né, as SSDs. Bom, então, eu já havia comentado com vocês que o surgimento da tecnologia de banco de dados, né, se deu principalmente pela ineficiência dos sistemas de arquivo em armazenar grandes volumes de dados, certo? Bom, então, quais seriam as motivações que embasaram, né, que deram início à tecnologia de banco de dados? Primeiramente, quando eu trabalho com sistema de arquivo, há uma dependência muito grande, tá certo? Da definição dos dados no arquivo com a descrição dos dados nos programas. Então, se a gente pegar, por exemplo, desculpa, se a gente pegar, por exemplo, um arquivo, tá certo? Em um programa C, então deixa eu abrir aqui um programa C que acessa arquivos. Então, qual a ideia que vai estar por trás disso? Então, pronto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um código C, tá certo? Que esse código C ele altera um arquivo, que é um arquivo aqui de estudantes, tá certo? Então, a ideia aqui é o seguinte. Então, a primeira coisa que eu preciso definir dentro do meu arquivo é a estrutura dos dados que estão armazenados lá no meu sistema de arquivo, naquele arquivo, tá certo? Então, aqui eu tenho que definir os dados, tá certo? Que estão armazenados, a estrutura dos dados que estão armazenados no arquivo. Se eu voltar aqui, tá certo? Para esse slide, o que é que eu estou vendo aqui? Que dentro de cada aplicativo eu tenho a descrição dos dados, como eu mostrei para vocês naquele código C. Então, o que é que isso pode implicar? Se eu alterar a estrutura de dados, por exemplo, do arquivo A, tá certo? Então, aquela estrutura que vocês viram lá no código C. Se eu alterar no arquivo A, todos os aplicativos, né, que acessarem aquele arquivo têm que ter seu código alterado. Então, por exemplo, aqui no caso, o programa 1 e o programa 2. Por quê? Porque se eu não alterar a descrição dos dados, né, a estrutura dos dados que estão no programa 2, eu não vou conseguir mais acessar o arquivo, tá certo? Porque é como se o arquivo tivesse inconsistente para aquele programa. Então, qual o risco que eu posso correr com isso? Eu alterar os dados do arquivo A e esquecer, por exemplo, de alterar a definição dos dados do arquivo A no programa 1. E quando eu for rodar o programa 1, vai dar erro, tá certo? Então, se eu alterar os dados de um arquivo, tá certo? Eu tenho que o que? Alterar o código de todos os programas que estão acessando aquele arquivo. E compilar esses programas, tá certo? Então, esse é um impeditivo, não seria um impeditivo, mas é um efeito negativo, tá certo, de utilizar sistemas de arquivo. Um outro aspecto muito importante, tá certo, seria o seguinte, ó. Então, se eu quero alterar
o nome de um determinado estudante, dada a matrícula e o novo nome. Então a ideia é uma tela que eu peço a matrícula e o novo nome do aluno e o aplicativo vai alterar o nome do estudante. Então, se eu olhar aqui para esse programa C, é o que ele faz, que faz isso. Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho a descrição dos dados. Se essa descrição não estiver de acordo com os dados armazenados no arquivo, o meu programa vai dar erro, tá certo? E depois eu tenho que escrever esse código aqui, ó, todo esse código, para garantir o quê? A operação de alteração dos dados do estudante para o qual passei a matrícula, tá certo? Então, eu preciso desse código. Se eu tivesse utilizando a tecnologia de banco de dados, tá certo? Especificamente banco de dados relacional, então, com essa consulta SQL, eu faria a mesma coisa, tá certo? Só com essa consulta SQL. Eu estaria fazendo tudo que aquele programa está fazendo, todas aquelas linhas de código que eu estou executando, tá certo? E, além do mais, eu ainda tenho o seguinte aspecto, ó. Eu não preciso, na consulta SQL, passar a estrutura dos dados que estão armazenados lá no banco de dados. Eu só digo o seguinte, altere essa tabela, quero que o atributo nome daquela tabela tenha esse valor aqui, tá certo? E quero que isso seja feito para o aluno que tem essa matrícula. Certo? Então, essa foi mais uma motivação para você, para se desenvolver a tecnologia de banco de dados. Então, é garantir um acesso mais fácil, tá certo? Aos dados armazenados em memória secundária, em memória persistente, tá certo? Bom, então aqui é um ganho muito grande já. Então, hoje em dia, a gente já está pensando da seguinte forma: eu não quero mais obrigar alguém a acessar os dados através de expressões da linguagem SQL. Porque você teria que conhecer a sintaxe SQL. Então, hoje em dia, a gente já quer garantir o quê? Que o usuário expresse uma consulta em linguagem natural, por exemplo, português, e essa consulta seja executada sobre um banco de dados relacional. Então, já tem muitas pesquisas trabalhando nesse sentido. Bom, então, o que é que se tentou pensar como propriedade para um sistema de banco de dados, né? Para se superar todas as dificuldades, né, do uso de sistema de arquivos. Principalmente essas que eu falei para vocês agora há pouco, né, que é a definição da estrutura dos dados do arquivo, ter que estar definida, especificada dentro dos aplicativos que acessam aquele arquivo, e para cada consulta eu tenho que escrever um novo aplicativo para executar aquela consulta, e esse aplicativo pode ter código não tão simples. Então, por exemplo, aqui não sei se vocês vão lembrar de manipulação de arquivo na linguagem C. Então, por exemplo, para eu localizar o aluno com uma determinada matrícula, eu vou localizar, eu tenho um fread, tá certo? Só que quando eu dou o fread, ele vai se posicionar no final do registro, né, que é daquele aluno. Tenho que dar um fseek para posicionar o ponteiro de acesso ao arquivo para o primeiro byte lá daquele registro, e depois é que eu vou poder fazer o fwrite, tá certo? Então não é um código tão simples para se manipular arquivos, por exemplo, quando eu estou usando a linguagem C. Bom, então, quais são as propriedades que se pensou então para um sistema de banco de dados? Então, a primeira delas era garantir a independência de dados, tá certo? Com relação a quê? Os aplicativos que estão acessando aqueles dados. Então, com essa propriedade, eu quero garantir o quê? Que a alteração na organização lógica ou física dos dados não vai implicar no quê? Na alteração dos aplicativos que estão acessando aqueles dados. Então, por exemplo, eu mostrei aqui a consulta SQL, tá certo? Para alterar o nome dos alunos, o nome de um aluno, dada a matrícula dele, né? Então, eu passo essa matrícula.
Se eu alterar essa tabela estudantes, a consulta continua a mesma. Isso é transparente para a consulta. Então, eu tenho uma independência lógica e física dos dados com relação à aplicação, tá certo? Um outro aspecto importante é o seguinte, porque quando eu tenho sistemas de arquivo, eu posso ter muita redundância de dados, porque cada arquivo poderia ser criado por diferentes pessoas na organização. E aí eu poderia ter o mesmo dado redundante, né, em vários arquivos. E qual o risco que eu tenho? De quando alterar, por exemplo, eu poder ter o endereço de um empregado alterado e o registro daquele empregado está em arquivos diferentes. Se eu alterar o endereço em um arquivo e esquecer de alterar no outro arquivo, tá certo? Meus dados vão estar inconsistentes. Então, é uma forma também de eliminar a inconsistência dos dados, tá certo? É garantir, tá certo? Que eu não preciso ficar especificando os dados em vários arquivos diferentes. Bom, outra propriedade que eu já comentei é facilitar o acesso aos dados, tá certo? Aqui no início se pensou numa linguagem de consulta, que foi a linguagem SQL. Se você pensa, para quem sabe inglês, né? Se você olhar uma consulta SQL, é uma consulta muito próxima da linguagem natural, que é o inglês, tá certo? Mas mesmo assim, não é uma linguagem, uma expressão em linguagem natural, porque eu tenho que conhecer a sintaxe da linguagem SQL. Bom, uma outra propriedade também muito importante, que isso aqui vai ficar mais claro para vocês, né, quando vocês forem fazer a disciplina de SGBD, é o que? Eliminar inconsistências que podem ser produzidas pelo acesso concorrente aos dados. Tá certo? Então, isso vai ficar mais claro na disciplina de SGBD. A ideia aqui eu posso ter duas transações, eu tenho esse exemplo, eu posso em algum momento mostrar para vocês, duas transações executando movimentação de estoque, uma fazendo uma entrada e outra fazendo uma venda, tá certo? E se eu não ligar o mecanismo de controle de concorrência do sistema de banco de dados, vai ser produzida uma inconsistência no banco de dados, tá certo? Então, no sistema de banco de dados, eu garanto que eu posso evitar essa inconsistência. Em sistemas de arquivos, eu só poderia fazer isso através da aplicação. Senão, não conseguiria garantir, evitar essas inconsistências. Tá certo? E a outra propriedade muito importante, essa última aí, que é recuperar o banco de dados, tá certo? Em ocorrência de falhas, tá certo? Então, isso também vocês vão ver em SGBD. A ideia aqui é que depois, se ocorrer alguma falha, eu consigo recuperar o banco de dados, tá certo? Automaticamente. Bom, quando se pensou então, vamos criar uma tecnologia que apresente aquelas propriedades e vamos denominar essa tecnologia de banco de dados. Né? Então, a primeira coisa que se pensou foi o seguinte, se eu quero garantir principalmente as propriedades de independência de dados, tá certo? E de facilitar o acesso aos dados, é importante se pensar no que os desenvolvedores do banco de dados relacional definiram como, denominaram como arquitetura de 3 camadas, tá certo? O que é que essa arquitetura tem de novidade? Ele vai pensar no desenvolvimento de um sistema que trabalha com 3 níveis de abstração, tá certo? Uma camada interna, que seria uma camada física, então o nível de abstração mais baixo. Tenho acima dela uma camada conceitual, tá certo? E depois eu tenho uma camada externa. O que é que eu teria nesse primeiro nível de abstração, que é o nível de abstração mais baixo, tá certo? Que seria a camada interna ou camada física. Eu teria o meu esquema interno. Nesse esquema interno, o que é que eu estou... Então aqui, o meu esquema interno. Então o que é que eu tenho de especificação nesse nível de abstração? Eu tenho todos os detalhes físicos de armazenamento do meu banco de dados. Quando eu mostrei para vocês aquele script de criação do banco de dados lojas, tá certo? Não sei se vocês perceberam, eu estou definindo ali o local que os arquivos vão ser armazenados, tá certo? Arquivos que vão armazenar meus dados.
Posso definir também aqui, tá certo? Se as minhas tabelas, se os dados armazenados nas minhas tabelas vão estar particionados em vários discos diferentes. Eu pegar uma tabela e fisicamente quebrar esta tabela em várias partes, né, em vários fragmentos ou partições, e cada partição ficar num disco diferente. Posso definir aqui estruturas de índices, se eu vou usar um índice hash, se eu vou usar uma árvore B+, e assim por diante. Bom, e aí no nível de abstração mais assim, então, vocês observem que nesse esquema interno, que é o nível de abstração mais baixo, tá certo? Eu preciso de alguém, né, para manipular o banco de dados através desse esquema que tenha um conhecimento de armazenamento em disco, de estrutura de indexação muito grande, tá certo? Bom, e aí eu posso criar um outro nível de abstração, que é o da camada conceitual, que as pessoas que forem manipular o banco de dados através dessa camada conceitual, tá certo? Ele não precisa saber nenhum detalhe de armazenamento, por exemplo, dos dados. Onde os dados vão estar armazenados, de que forma eles vão estar armazenados, ou se existe uma estrutura de índice para facilitar o acesso àquele dado, assim por diante. Então, nesse nível de abstração, né, do esquema conceitual, basta eu saber o quê? Quais os dados que existem no banco de dados. Aqui no esquema interno, eu preciso saber o quê? Como os dados estão fisicamente armazenados e organizados na memória secundária, tá certo? E aí ainda posso ter uma camada mais acima da camada conceitual, né, que seria o nível de abstração mais alto, onde eu vou o quê? Ao invés de, aqui no esquema conceitual, estou definindo o quê? Os dados que existem no banco de dados. Quais dados existem no banco de dados? Mas eu posso definir o quê? Que um determinado grupo de usuário, por exemplo, esse grupo de usuário aqui, eles só conheçam uma parte dos dados que estão armazenados no banco de dados. Ou seja, esses caras só vão acessar uma parte dos dados que estão definidos aqui no esquema conceitual. Tá certo? Por que isso? Para garantir segurança no acesso. Então, eu não quero que esse grupo aqui veja os mesmos dados que são vistos por esses caras aqui. Tá certo? Então, a gente vai estudar nessa disciplina, por exemplo, o conceito chamado de visão ou view. Tá certo? Nesse conceito, tá certo? Através desse conceito, é que a gente vai criar o que eu estou chamando aqui nessa figura da arquitetura de 3 camadas, dos esquemas externos. Tá certo? Então, esses esquemas, eles são implementados através, desculpa pessoal, eles são implementados através do conceito. Então, esses esquemas aqui, eles são implementados através do conceito de visão. Aí a gente vai ver que existe o conceito de visão materializada e visão virtual. Tá certo? Bom, e aí, qual é a funcionalidade do sistema gerenciador de banco de dados? A principal funcionalidade do sistema gerenciador de banco de dados nessa arquitetura de 3 camadas é fazer um mapeamento entre as 3 camadas. Então, esse cara, o pessoal aqui desse grupo, só conhece os dados que estão armazenados no banco de dados através desse esquema aqui, ou seja, uma parte do banco de dados. Então, ele tem, o sistema gerenciador de banco de dados tem que fazer um mapeamento dessa visão que esses caras estão tendo por esquema conceitual do banco de dados, tá certo? E do esquema conceitual para o esquema interno. Então, por exemplo, quando eu especifiquei aquela consulta SQL, vocês perceberam que eu não estou falando nada. Então, aqui, se eu voltar aqui para a consulta SQL, então aqui eu não estou especificando nada com relação a como os dados estão armazenados, onde os dados estão armazenados, tá certo? Se eu tenho uma estrutura de índice definida para acessar essa tabela ou não. Então, essa consulta, ela está especificada em quê? Na camada conceitual. Então, é uma consulta sobre a camada conceitual. E aí eu tenho que ter um mapeamento que é realizado pelo sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? Que é responsável o quê? De mapear aquela consulta para a especificação de onde os dados estão armazenados aqui no esquema interno. Então, isso é feito automaticamente pelo próprio sistema gerenciador de banco de dados. Então, essa é a ideia da arquitetura de 3 camadas. Bom,
Então, aqui a gente tem a especificação do que eu falei há pouco para vocês, tá certo? Então, eu tenho um esquema interno, onde eu estou descrevendo como os dados estão armazenados. Então, aqui no esquema interno eu digo como os dados estão armazenados, né, fisicamente armazenados. Por exemplo, a organização do arquivo, se é um arquivo sequencial indexado, se é um arquivo sequencial, se é um arquivo RIP, assim por diante. Como é que está a alocação desses dados em disco, quais são os tipos de índices que eu vou utilizar, tá certo? Na camada conceitual, eu vou descrever quais dados estão armazenados no banco de dados, tá certo? E no esquema externo, eu vou descrever parte do banco de dados, tá certo? Não, diferentemente aqui do esquema conceitual, onde eu tenho todos os dados especificados, tá certo? Todos os dados que estão armazenados no banco de dados estão especificados no esquema conceitual. Bom, e aí a gente pode definir um sistema de banco de dados agora como sendo o quê? Um sistema que tem duas componentes. Uma seria o banco de dados, tá certo? Que representa o conjunto de dados relacionados. Então, existe um relacionamento entre os dados armazenados no banco de dados. Por exemplo, quando eu faço o banco de dados de uma universidade. Então, dentro desse banco de dados, então, todos os dados relacionados a esse mini-mundo, né? Esse contexto que é a universidade. Então, tem dado de professor, dado de estudantes, né? De disciplinas, de curso, de unidades acadêmicas, assim por diante. Bom, e além desse banco de dados, naturalmente, eu preciso de quem? Do sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? Que é o famoso SGBD. Que vai ser a componente de software, tá certo? Que vai garantir o quê? Um acesso fácil aos dados e eficiente, né? O controle de concorrência para o quê? Evitar geração de estados inconsistentes no banco de dados, gerar alguma inconsistência no banco de dados. A recuperação após falhas, tá certo? E o armazenamento eficiente dos dados. Então, quando eu pensar em um sistema de banco de dados, eu vou pensar no banco de dados, que é a minha componente estática, né, que são os dados que estão armazenados. E eu tenho a minha componente de software, que é o meu sistema gerenciador de banco de dados, que é seria o sistema que é responsável, né, por armazenar esses dados, para garantir um acesso a esses dados, para garantir controle de concorrência e garantir o quê? Uma recuperação dos dados na ocorrência de falhas do sistema de banco de dados. Bom, e aí a gente agora pode visualizar o que seria a arquitetura de um sistema de banco de dados. Então, um sistema de banco de dados, ele tem vários componentes, né? Então, um compilador DML, vocês olhando aí de cima para baixo. Tem um compilador DML, interpretador DDL, a máquina de consulta, o gerenciador de transações, gerenciador de buffer, gerenciador de armazenamento, tá certo? Então, esses componentes formam quem? O meu sistema gerenciador de banco de dados e tenho, então é a minha componente de software, e tenho o meu banco de dados, que seria a minha componente estática que eu falei há pouco. Bom, quem é que eu tenho armazenado no meu banco de dados? Bom, naturalmente eu vou ter os arquivos de dados, que vão conter os dados do meu banco de dados. Vou ter uma descrição dos dados desse banco de dados, que vai representar o quê? O que eu vou chamar aqui de catálogo do banco de dados. Esse catálogo a gente vai chamar também de esquema do banco de dados. A gente vai falar muito do conceito de esquema, que seria o quê? Metadados sobre os dados armazenados no banco de dados. Bom, tenho os arquivos de dados, tá certo? Tenho aqui meus arquivos de dados. Além disso, vou ter arquivos de índice, seriam os arquivos onde eu tenho minhas estruturas de índice para facilitar meu acesso a dados. E tenho agora, mas antigamente não existia nos bancos de dados, os fragmentos de código. Onde esses fragmentos de código são pedaços de código, tá certo? Que são executados pelo próprio SGBD, tá certo? Sobre o banco de dados. E aí a gente vai ver que existem 3 tipos de fragmentos de código que a gente pode definir, que são os gatilhos, as funções e as stored procedures, tá certo? Então, cada um desses tipos de fragmento de código vai ter uma funcionalidade específica dentro do sistema de banco de dados. Agora, é importante deixar claro o seguinte,
quando eu definir esses fragmentos de código dentro do sistema de banco de dados, tá certo? Isso vai sobrecarregar o SGBD, porque toda a pilha de execução desses fragmentos de código vai ser gerenciada pelo SGBD. E aí o SGBD vai ficar sobrecarregado por quê? Porque ele tem que gerenciar o acesso aos dados, o armazenamento, controle de concorrência e gerenciar uma pilha de execução desses fragmentos de código, certo? Bom, e aí como componentes do sistema de banco de dados, eu tenho aqui, bom, só uma observação aqui que eu acho importante. Vocês devem estar estranhando, o professor falou que a tecnologia de banco de dados veio para superar a tecnologia de sistema de arquivos. E ele está falando de arquivos, certo? Então, o que é um sistema de banco de dados, tá certo? O sistema de banco de dados nada mais é do que um conjunto de componentes construídos sobre um sistema de arquivo, tá certo? Então, esse gerenciador de armazenamento aqui, vocês podem entender como sendo um sistema de arquivo. Só que esses componentes que estão aqui acima do sistema de arquivo, gerenciador de BAF, gerenciador de transações, máquina de consulta, compilador DML e interpretador DDL, tá certo? Vão garantir todas aquelas propriedades que eu falei da tecnologia de banco de dados. Bom, então o gerenciador de arquivo, vamos começar de cima para baixo. Então, deixa eu limpar aqui mais essa figura. Então, o que é o compilador DML? O compilador DML é o componente que vai pegar uma consulta SQL, fazer uma verificação sintática e semântica daquela consulta. Tá certo? Depois que ele faz essa verificação sintática e semântica, o compilador DML vocês podem comparar como um compilador de uma linguagem de programação, como o C, por exemplo. Certo? Então, depois da compilação da consulta, essa consulta vai ser mandada pela máquina de consulta, que em SGBD vocês vão ver que é um dos principais componentes do sistema gerenciador de banco de dados. Porque ele vai pegar uma consulta SQL, tá certo? Que pode ser uma consulta que demande muito tempo de execução, né? E essa máquina de consulta vai fazer o quê? Ela vai gerar um plano de execução que otimize ao máximo a execução daquela consulta para reduzir o tempo de execução dela, certo? Bom, aí eu tenho depois o gerenciador de transações aqui, que é responsável pelo quê? Pelo garantir o controle de concorrência e a parte de recuperação. Então, controle de concorrência e recuperação é funcionalidade do gerenciador de transação. E o gerenciador de buffer, ele é responsável por quê? Pelo quê? Para otimizar o acesso a dados que estão armazenados nos arquivos de dados. Então, vocês vão ver também em SGBD, que a ideia de SGBD é estudar cada um desses componentes. Que o gerenciador de buffer vai tentar manter em memória principal os dados que estão sendo mais acessados. Para quê? Para ele evitar de toda a vida que eu querer acessar aquele dado, ele tem que ir lá em disco novamente. Tá certo? Então, essa é a principal funcionalidade do gerenciador de buffer. Bom, e aí aqui, do outro lado, eu tenho um interpretador DDL. Pessoal, desculpa. DML é o seguinte, toda linguagem de consulta de banco de dados tem duas componentes. A componente que a gente chama de a linguagem de manipulação de dados, que está a abreviação em inglês, que é Data Manipulation Language, que nessa componente da linguagem de consulta eu sou capaz de quê? De acessar e manipular os dados do banco de dados, tá certo? E a outra componente é a componente que a gente chama de linguagem de descrição dos dados. Então, essa componente, através dessa componente, é que eu vou definir o esquema do banco de dados, desculpa, ou o catálogo, né, que a gente disse que pode ser o catálogo do banco de dados. Esquema e catálogo é a mesma coisa. Bom, aí vocês podem estar se questionando, bom, por que de um lado eu tenho um compilador e de outro eu tenho um interpretador? Bom, quando se vocês pensarem em termos de linguagem de programação, toda vida que eu escrever um código ou modificar o código, eu compilo, e aí só basta o quê? Eu chamar o executável daquele programa, código objeto daquele programa, tá certo? A mesma coisa que pode valer para consultas em banco de dados, ou seja, é gerado um plano de execução, ao invés de eu ficar toda a vida compilando aquela consulta, eu posso já utilizar um plano de execução definido, gerado depois do compilador DML, tá certo? Isso tem prós e contras, mas isso só vale a pena discutir isso na disciplina de SGBD. Bom, e o interpretador DDL? Qual a característica do interpretador?
toda vida que eu vou executar aquele programa, eu executo a partir do código-fonte, cada linha do código-fonte vai sendo executado uma por vez, tá certo? Bom, e por que tem essa diferenciação? Bom, inicialmente o pessoal pensou, pô, qualquer comando de definição do esquema só é executado uma única vez no banco de dados. Então não faz sentido eu ficar dando create table empregados várias vezes. Eu vou criar uma única vez a tabela empregado que eu posso estar executando várias vezes ao comando de alter table e geralmente eu não vou, é o mesmo contexto de execução do alter table. Eu posso alterar a tabela para, por exemplo, incluir uma coluna. Então, quando eu executar aquele comando alter table add a coluna, o que vai acontecer? Eu só vou incluir aquela coluna uma única vez. Então, aquele comando está sendo executado uma única vez. Tá certo? Bom, e existe um outro componente, né? Porque eu estou deixando ele aqui à parte? Porque é o pré-compilador DML. Então, muitas aplicações legadas, né, aplicações mais antigas que acessam um banco de dados, o código SQL era embutido dentro do próprio programa, tá certo? Então, próxima aula eu posso mostrar um exemplo para vocês de um programa C que eu tenho o código SQL dentro do programa C. Bom, se eu coloco o código SQL dentro do programa C e vou compilar o programa C, naturalmente ele vai dar erro, porque o compilador C não entende comandos SQL. Então, qual a funcionalidade do pré-compilador? É pegar um programa C que tem comandos SQL embutido, tá certo? Gerar um código C, ou seja, fazer um mapeamento, né? uma tradução daqueles comandos SQL para comandos da linguagem C, tá certo? E aí eu poder compilar o programa C, tá certo? Então esse era um meio mais eficiente de acessar banco de dados através de uma aplicação, tá certo? Mas eu tenho o seguinte problema: para cada banco de dados e para cada tipo de linguagem fonte, eu tenho que ter um pré-compilador. Ou seja, eu não posso, dentro de um mesmo aplicativo, se for usar pré-compilador, acessar dois bancos de dados diferentes, um Oracle e um SQL Server, ou um MySQL, tá certo? Aí vocês vão aprender em SGBD como acessar banco de dados através de aplicativo. Então, por exemplo, se for um programa Java, né, por exemplo, JDBC, usando o JDBC, vocês vão perceber que vocês podem abrir vários tipos de banco de dados diferentes no mesmo aplicativo, tá certo? Bom, então esse pré-compilador DML hoje em dia ele é pouco utilizado, mas é importante vocês saberem qual a funcionalidade deles. Então, pessoal, por hoje eu acho que seria isso, tá certo? E na próxima aula a gente continua o nosso curso. Então, espero que todos fiquem bem, tá certo?